ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, vou te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, vou te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou ir perante o teu trono minha adoração, levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Você pode cantar comigo assim, ó. Eu te amo, te adoro, me prostro, pra te adorar, te alegrar. Eu te amo, mais uma vez eu te amo, te adoro, me adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Oh, aleluia! Glorificado seja nosso Deus. Aleluia! Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito
nessa noite, Pai, nós queremos render o nosso coração ao Senhor, Deus. Vamos receber o pregador, pastor Aparecido. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Só quem é bonito assim dá um sorriso. Maravilha. Tudo convencido. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês podem abrir suas Bíblias, só abra. Abra. E aí você abre em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Glória a Deus. Bom estar aqui com os irmãos. E eu vim no final de semana assim, chique. Casais aqui ontem, depois hoje teve uma almoção gostoso, uma festa bonita. Aí a gente come, daí volta para lá mais gordinho. Mas Deus abençoe os irmãos, Deus continue abençoando esta igreja, em nome de Jesus. Amém? Você já achou Gênesis? Glória a Deus. Então o verso de número 8 até o verso 10. Glória a Deus. Diga comigo assim: há um rio entre nós. Diga isso de novo. Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim, Gênesis 2:8. Esse negócio aí está deixando o crente às vezes preguiçoso, que daí o crente não tem que mexer na Bíblia, não abre a Bíblia. Faz isso em casa, tá, irmão? Amém? Abre a Bíblia em casa, leia a Bíblia em casa, para manusear a palavra de Deus e não perder esse contato. A tecnologia é tão boa, mas em umas coisas ela deixa a gente meio preguiçosinho, que fica mais fácil apertar um botãozinho, né? Então leia a Bíblia. A Bíblia é assim, ó, livro, leia, releia, escreva a caneta, lápis, sabe lápis? Lápis é um negocinho assim, compridinho, você aponta, tal, tem um negocinho pretinho lá dentro, assim. Às vezes é coloridinho também. Então escreva com lápis, pinta a sua Bíblia, sabe, grife. Tenha contato com ela. Isso faz bem para a memória, mas muito mais para o coração. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e plantou o Senhor. Quem plantou? Deus um jardim da banda do Oriente no Éden e pôs ali o homem que tinha. Quem formou? Maravilha. Verso 9. E o Senhor Deus fez brotar. Quem fez brotar? Da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Diga comigo, um rio. Maravilha. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos na Bíblia muitos rios. Então, nós temos rios de uma história assim linda, mais importante, outros nem tanto, outros que às vezes aparecem só uma vez, mas a Bíblia é um livro que registra muitos rios. Agora, hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre 5 deles. Amém? Bem rapidinho. E nós vamos começar com este aqui do Éden. Então diga comigo: havia um rio no jardim. Diga: havia um rio
em Israel, que aliás esse não é havia, há um rio em Israel. Agora diga comigo, haverá um rio no milênio. Haverá um rio na eternidade. E diga, há um rio na igreja. Glória a Deus. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre estes rios aqui, de uma forma bem rápida, bem simples, e tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações para a glória dele. Amém? Primeiro, esse rio. Quando nós olhamos aqui, nós vemos um rio no jardim. O jardim que estava no Éden. Éden, uma região, e Deus plantou o jardim no Éden. E aí a Bíblia diz que saía um rio do Éden para, diga comigo, para regar o jardim. Então, quando nós observamos o verso de número 8, diz, e plantou o Senhor. Quem plantou? Então, o jardim é obra de quem? Do Senhor. O jardim é obra do Senhor. Se você observar, tudo que envolve este lugar é obra de quem? Do Senhor. O Senhor Deus fez brotar toda sorte de árvore. Então, toda árvore que estava ali, obra de quem? Do Senhor. Ele fez brotar também a árvore da vida e fez brotar também a árvore do conhecimento do bem e do mal, tudo obra do Senhor. E aí saía um rio do Éden para regar o jardim. O jardim é obra de quem? Do Senhor. Então qual era o propósito deste rio? O propósito deste rio é manter viva a obra do Senhor. Manter viva a obra do Senhor. Guarde isso. Qual o propósito do rio no Éden? Manter viva a obra do Senhor. Então esse é o primeiro rio. Nós temos um segundo rio na história de Israel, famoso este, o rio Jordão. E o Jordão quer dizer aquele que desce, porque ele começa lá no Hermon, cerca de 80 metros acima do nível do mar, e deságua no Mar Morto, perto de 400 metros abaixo do nível do mar. Por isso aquele que desce. E aí, agora, quando nós olhamos para o Jordão é um rio que muito marcante na história do povo de Deus, porque é um rio de grandes experiências, extraordinárias experiências. Quando nós olhamos para Josué, o capítulo de número 3, e aí o Jordão aqui está no período da enchente, no período da colheita, e ele está cheio e deságua para os dois lados. E aí a palavra do Senhor diz o seguinte, para mim e para você, em Josué, no capítulo 3 e o verso 13, assim, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. O verso 15 diz, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega aos dias da colheita. Aí diz assim, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, ao mar morto, foram de todo cortadas. Então, diga comigo, então passou o povo de fronte de Jericó. Amém? Experiência marcante. Quando nós olhamos para o segundo livro de Reis, você vai encontrar, logo no início desse livro, Elias está perto de ser levado para o céu, e Eliseu, sabendo disso, não larga de Elias, no capítulo de número 2 de 2 Reis, e aí o verso de número 8 diz assim, então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas,
e passaram ambos em seco. No verso 14, diz assim: tomou o manto de Elias, aí Eliseu, que lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu, diga, e Eliseu passou. Mais uma experiência marcante. O povo de Israel, sempre que olhava para o Rio Jordão, podia lembrar-se de momentos marcantes na história da vida deles. Amém? Quando nós olhamos para o capítulo 5 de 2 Reis, aí nós encontramos outra história fantástica envolvendo o Rio Jordão. O verso 14 assim: então desceu, isso Naamã, e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante ou de acordo com a palavra do homem de Deus. E a sua carne, diga isso, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Glória a Deus por isso. Outra grandiosa experiência envolvendo o Rio Jordão. Quando nós olhamos para o verso 6 do capítulo 6, aí diz assim: perguntou o homem de Deus, onde caiu? Porque o machado caíra na água, e o machado obviamente afundou, e o menino disse: Senhor, o machado caiu na água e era emprestado. E Eliseu pergunta: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, um pedaço de madeira, lançou ali, diga, fez flutuar o ferro. Irmão, que coisa linda. Então o Rio Jordão é aquele rio que marca na história do povo de Israel com experiências extraordinárias que este povo podia contar. Coisas que aconteceram no Rio Jordão. O ministério de João Batista se desenvolveu em torno do Jordão. O batismo de Jesus aconteceu no Jordão. Então o Jordão é um rio histórico de grandes experiências na história do povo de Israel que foram registradas ali. Diga isso, grandes experiências. Coisas marcantes na história do povo. Amém? Guardou? Então o primeiro rio tinha o propósito de manter viva a obra de Deus. O segundo rio é um lugar de grandes experiências. Marcou? Quando nós vamos para o capítulo 47 de Ezequiel, e nós observamos aqui um outro rio, o rio do milênio. Diga, o rio do milênio. Glória a Deus. Quem aqui pretende estar no milênio? Adore assim, diga aleluia. Maravilha. Quem não pretende estar lá, diga amém. Opa. Graças a Deus que são bem poucos. Às vezes acontece, moças. Mas observe bem, o capítulo 47 de Ezequiel diz assim: depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, cerca de 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse: viste isto, filho do homem? Então me levantou
e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio, diga comigo, havia grande abundância de árvores. Irmão, você já observou, quando a gente está assim perto de um rio e tem árvore, aquilo deixa o negócio bonito, não deixa? Não deixa bonito? Esse rio traz embelezamento. Embelezamento. Deixa a coisa bonita, linda, formidável. Aí diz assim, e de uma e de outra banda, depois diz assim, então me disse, estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entram no Mar Morto. Agora diga, cujas águas ficarão saudáveis. Então todos nós aqui sabemos que o Mar Morto não tem vida. Um tipo de vida lá. Alguns dizem que apenas um tipo de bactéria sobrevive no Mar Morto, que é exatamente uma bactéria ligada ao sal. Ao contrário, não existe absolutamente nada de vida. Mas vai trazer cura. Então diga, esse rio traz cura. Então ele embeleza e ele traz cura. É assim, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Então diga, ele traz vida. Então ele traz embelezamento, ele traz cura e ele traz vida. Olha que coisa linda. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar ou do Mar Morto, e tudo viverá. Ele traz vida por onde quer que passe este rio. E junto a ele se acharão pescadores desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande ou do mar Mediterrâneo, em multidão excessiva. Diga, o rio traz abundância. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore, que dará fruto para se comer. Agora diga comigo, sustento. Aí diz, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Diga, o seu fruto é firme, permanente, resistente. Então, aquilo que nasce por causa do rio, é resistente, é firme. Aí diz, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Glória a Deus. Então, nós temos o primeiro rio. Qual é o propósito dele? Diga, manter viva a obra de Deus. O segundo rio é o rio das grandes experiências, marca a história. Traz experiências profundas que ficam marcadas em nossas vidas. O terceiro rio, ele traz embelezamento, ele traz cura, traz abundância, traz alimento e o seu fruto é permanente. Glória a Deus. Agora nós vamos para o último rio, Apocalipse 22. E observe. Apocalipse 22 diz, então me mostrou o rio da água da vida. Diga, rio da água da vida. Brilhante como cristal, que sai do trono e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos ou das nações. Irmão, quando nós olhamos para a Bíblia, e nós falamos de vida eterna, então na Bíblia nós encontramos alguns símbolos, algumas figuras, para nos dizer como será esta vida eterna. Então quando nós olhamos lá
para as cartas, o Senhor Jesus diz assim, olha, ser fiel até a morte, a carta às igrejas do Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da coroa. Coroa fala de algo glorioso, então esta vida será uma vida gloriosa, fantástica, linda, maravilhosa. Quando nós olhamos aqui, fala de árvore da vida. Árvore fala de algo permanente. Porque esta vida não é algo que passa, não é como aqui. Você não vai chegar no céu novinho, bonitinho, fortinho, lindinho. E depois vai começar. Não. O negócio é para sempre, irmão. Amém? Você chega lá, eu vou chegar lá, lindinho. Aí lá é lindão mesmo. Aí chega lá lindão, você chega lindona, e a gente chega fortão e saradão. E fica fortão, bonitão, saradão para sempre. Fica feliz com esse negócio, não fica feliz? Gente, você que já está assim igual a gente, já passou um pouquinho, já sente aquele negócio, já está na idade, aquela idade, não é da águia não, é do condor mesmo. Ela que dói, tudo dói. Quem está passando por essa vida, dá um espirro, dá uma tosse. Eu ia falar lá já. Então, queridos, você... Lá não, lá é diferente, lá é para sempre, para sempre. Glória a Deus. Sabe, ela é gloriosa e permanece gloriosa. Agora, aí fala do rio. Aí, quando fala de rio, fala de abundância. Porque Deus não dá as coisas dele para mim e para você em conta-gotas. Ele não dá em medidazinhas. Quando Deus dá, Deus dá. Glória a Deus. Deus dá. Sabe, isso é maravilhoso. Então a vida nossa, que este rio representa, é algo abundante. Eu e você vamos poder desfrutar, desfrutar e desfrutar e desfrutar. E isso nunca terá fim, porque é abundante. Você pode ficar feliz com isso? Amém? Glória a Deus. Aí nós pensamos nesses 4 rios. O primeiro tem o propósito de manter viva a obra de Deus. O segundo traz em beleza a experiência. Diga, experiência que marcam as nossas vidas. O terceiro traz traz cura, traz sustento. Amém? Amém? Fruto que permanece e vida. Glória a Deus. E o quarto rio representa o que? Abundância de vida. Agora nós vamos falar do rio que nós temos. Esse rio, ele é um pouco diferente, porque ele não é um rio só, não. Ele é uma pessoa. Glória a Deus. É um rio pessoa. É um rio maravilhoso. Quando nós olhamos para João capítulo 7, os versos 37 a 39, glória a Deus. João 7, 37 a 39. Agora, sabe o que é bacana nesse rio que nós vamos falar aqui? É que neste rio, eu e você encontramos tudo aquilo que tem nos outros 4. Amém? Tudo que está lá nos outros, nós temos neste único rio. E aí diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e faça o quê? Beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmão, olhe bem para cá, para a gente conversar um pouquinho. O primeiro rio tem o propósito de manter viva a obra de Deus. Sabe o que Jesus diz a respeito da igreja? Ele diz, sobre esta pedra, ou sobre esta rocha, eu edificarei. Quem vai edificar? Quem? A igreja é obra de quem?
Qual era o propósito do Rio do Éden? Manter viva a obra de... A igreja é obra de quem? A igreja é obra de quem? De Deus. Qual é o rio que mantém viva essa obra? Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, ela tem ocupado um espaço interessante na sociedade. E eu acho que ela tem que ocupar mesmo. Nós temos representantes nas várias camadas aí da sociedade. Nós temos representantes no meio político, municipal, estadual, federal. Nós temos representantes em todas as áreas. Nessa época aqui, esse ano aqui, como a igreja fica importante, né? Não fica? Isso aí, daqui ela passa 2 anos, meio assim, depois ela fica importante de novo. Como ela fica importante? Irmãos, agora o que mantém a igreja, a obra de Deus viva, não é a sua posição na sociedade, não é o seu poder de influência, e eu não estou falando poder espiritual, estou falando de poder institucional, a instituição igreja, tá? Não é isso que faz com que a igreja cumpra com o seu papel, não é isso que faz com que a igreja transpire vida. Ah, mas nós temos um ministro evangélico. Ah, mas agora nós somos chamados para... E o rio? Está correndo no seio da igreja? Está correndo? O rio que faz com que esta obra seja uma obra viva. É um grande líder aqui no Brasil, que ele começou a plantar o trabalho que ele lidera. E ele recebeu a visita de um pastor, amigo, de um outro país. Então ele começou a mostrar tudo o que ele estava fazendo e tudo o que eles projetavam fazer. E aquele pastor viu tudo, ouviu tudo e não disse uma única palavra. Mas quando ele terminou de mostrar tudo, aquele pastor fez só uma pergunta para ele: tem vida em tudo isso? Tem vida em tudo isso? Tem vida? Se esse rio não estiver correndo dentro da igreja, irmão, se este rio não estiver correndo em sua casa, se este rio não estiver correndo em minha vida, regando a minha vida, nós podemos estar plantados no melhor lugar do mundo, porque Éden quer dizer lugar de delícias, de prazer, de gozo. Não existia lugar melhor no mundo para Deus plantar um jardim. Nós podemos estar plantados no melhor lugar, estarmos ocupando a posição de maior destaque na sociedade. Mas se o rio não correr, se o rio não nos encher, se o rio não nos regar, não haverá vida em nós. Percebe? O segundo rio, Jordão, rio das experiências marcantes. Nós vivemos num tempo de coisas superficiais. Os compromissos são superficiais. Eu não estou aqui generalizando, estou dizendo que a maior parte, a tendência das coisas hoje é isso. Relacionamentos superficiais. Experiências superficiais.
onde as pessoas se reúnem, aí se reúnem num grande movimento, aí lá tem uma experiência, diz, sofri um arrebatamento e tal, e aí sai de lá dizendo, a minha vida mudou, e daí na segunda-feira, meu Deus, na terça-feira, meu Deus, na quarta-feira, meu Deus, meu Deus, na sexta, meu Deus. No domingo é a mesma coisa que era antes. Nós só vamos ter experiências profundas, marcantes, que vão mudar a nossa história, que vão mudar o nosso comportamento, vão transformar os nossos conceitos. Quando essas experiências acontecerem à margem do rio, Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Se não é superficial, é passageiro. É coisa que não marca, é coisa que não transforma. É coisa que não cria raízes. É superficial. Mas quando é no poder do Espírito, irmão, aí marca. Glória a Deus. Aí marca. Não é superficial. É profundo. Eu vim para esse culto no último dia do mês de julho, o mês da entrega, e eu realmente me entreguei, como eu jamais havia feito, porque eu fui movido pelo Espírito Santo, meu coração se quebrantou, os meus olhos se abriram, eu me arrependi dos meus pecados, aleluia, e fiz uma entrega profunda, porque eu senti o mover poderoso do Espírito Santo em minha vida, e a minha história mudou, e eu fui para minha casa, e a minha esposa disse, este homem está diferente, os meus filhos dizem, papai está diferente, os meus amigos disseram, olha, ele não é mais o mesmo, glória a Deus, aleluia. E isso não vai durar uma semana, não vai durar 15 dias ou um mês. Mas é para toda a vida, é até que Jesus volte, ou até que Ele nos leve. Glória a Deus. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí nós vamos para o terceiro rio. Aí o terceiro rio, o rio de Ezequiel 47. Eu vou pedir. E quando nós olhamos para o verso de número 7, diz, tendo eu voltado, depois que ele entrou no rio, que ele teve que mergulhar, que nadar. Aí o anjo trouxe de volta à margem do rio, e aí quando ele olhou, tinha árvore para tudo quanto era lado. E assim, uau! E eu fico imaginando as árvores, né? Sabe? Irmão, nós plantamos lá em frente de casa um pé de pitanga. Até porque a Débora gosta muito de pitanga. Então, a gente plantou um pé de pitanga. Um amigo conseguiu lá um pé de pitanga já grandinho, levou lá e aí plantou. E não é que ele está crescendo e brotando, e agora é época da pitanga florinha, e ele está dando flores, e agora já começou a aparecer uns frutinhos. Então, eu fui lá e tirei foto, mandei para o meu amigo, nossa menina já está dando fruto. Aí ele já falou assim, o primeiro a gente divide, hein, de cor. Aí eu levanto, irmão, quando eu vou saindo, aí eu já vou lá ver, olha que coisa linda. Ai, meu Deus, que árvore linda.
Puxa vida, que coisa linda. Tem um peripitanga lá. E eu fico admirando, está lindo. Irmão, a verdadeira beleza da igreja está aí quando o rio passa, quando o rio move as nossas vidas. Glória a Deus. Aí tem beleza de verdade. As pessoas começam a dizer, puxa vida, olha, eu conversei com um membro lá da igreja quadrangular, um irmão de lá. Gente, que paz que aquele irmão tem. Olha, eu estava com um problema assim na minha vida, no meu casamento. Mas aí eu tenho um amigo de trabalho que é lá da igreja quadrangular. E aí ele sabe, ele tem uma sabedoria. E ele me deu umas palavras e ele falou assim. E eu, olha, mas que coisa mais linda. O rio nos deixa belos. Mas não é belo. Esse belo aqui, esse belo que a sociedade quer, não é esse narcisismo doido que está por aí. Eu tenho que ser belo e tenho que ser visto como belo, eu tenho que me matar na academia, se a academia não resolver, eu me mato na lipoaspiração, se não resolver, eu me mato de outra forma, mas eu tenho que ficar bonito. Não é essa beleza que ela traz aquela beleza que Pedro diz, que a vossa beleza não esteja no frisar dos cabelos. E Pedro não está dizendo não arrume o cabelo, ele está dizendo que a sua beleza não esteja no cabelo arrumado. Não é a beleza do vestido. Ele não está dizendo para não se vestir bem, se vista da melhor maneira que você puder. Mas aí a sua beleza não pode estar nisso. Mas diz que a beleza esteja no homem interior. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, esta beleza só pode vir quando o rio passa, irmão. Quando o rio nos rega. Amém? Quando nós somos regados pelo rio. O rio do Espírito. O rio do Espírito. O rio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí essa beleza vem. As pessoas vão olhar e dizer, puxa, mãe, o que foi que aconteceu com a sua vida? Nós fomos pastorear uma igreja e tinha uma menina que hoje já é uma mulher e ela assim não era aquela pessoa assim que a gente podia dizer assim, que beleza. Mas um dia estamos lá. Foi um dia de apresentação de uma peça de teatro na igreja. E não é que Deus veio e arrebatou a igreja e tal. E aquela menina foi batizada no Espírito Santo. E aos olhos de todos, aos olhos da igreja, assim, a menina foi transformada. A gente olhava para ela assim, meu Deus, o que aconteceu? O semblante dela mudou. E não é que mudou os traços físicos, não. Mas a gente olhava para sair uma glória dela, uma beleza fruía dela. Nós a vimos na semana passada. A beleza continua lá. Sabe quanto tempo faz isso? 25 anos quase. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, isso é fruto, isso é obra do Espírito Santo. Se esse rio não estiver em minha vida, não estiver em sua vida, não há beleza. Mas agora, sabe o que ele traz mais? Ele traz cura. Nós temos uma irmã muito querida, amada, a irmã Vera. A irmã Vera tinha uma filha. A filha dela é caminhoneira. Quem conhece Brotas, aqui logo que a gente sai do trevo de Brotas, tem uma descidona. E ela saiu assim do trevo para ir viajar com o caminhão e pegou aquela descidona antes de quando estava chegando lá no final da descida. Ninguém sabe o que aconteceu, ela perdeu o controle do caminhão, passou para outra parte, para o outro lado da rodovia, e via vindo um outro caminhão carregado com umas bobinas. E os dois caminhões se chocaram e ela morreu instantaneamente esmagada, o outro motorista também.
E aí aquela coisa, todo mundo cerca a irmã Vera e ora com a irmã Vera e tal. A irmã Vera vai para casa, porque o problema desses momentos, irmão, é quando a gente fica sozinho. Quando a gente fica sozinho, aí é que é terrível. E a irmã Vera foi para casa. E ela senta no sofá dela, sozinha, numa poltroninha lá, sozinha. E ela diz que de repente começou a dar um calafrio nela. Uma dor tremenda começa a tomar conta dela. E ela começa a entrar em desespero. Aquilo começa a apertar e amassar e oprimir. E ela entra num desespero sozinha. Pega uma coberta, se cobre, aquele negócio terrível. E ela ora a Deus. E quando ela ora ao Senhor, pedindo que o Senhor viesse em socorro dela, ela disse para mim assim: pastor Cido, eu percebi quando uma mão veio, tocou assim no meu peito e começou a me acariciar. E à medida que aquela mão ia me acariciando, entrou dentro de mim algo extraordinário. E eu percebi o meu coração sendo curado, o meu coração sendo tratado, sendo curado, tratado. E no lugar daquela angústia veio uma alegria, veio uma paz, veio um gozo. Meu irmão, esse rio traz cura para a minha vida, para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Talvez você esteja assim hoje. Mas nós estamos vivendo uma época onde os psicólogos e os terapeutas estão fazendo festa. Os consultórios de psicólogos e terapeutas e tal estão lotados. E as pessoas continuam doentes em suas almas. Mas esse rio tem cura. Amém? Amém? Você pode glorificar a Deus por isso. A gente vai experimentar a verdadeira saúde espiritual, irmão, quando esse rio entrar em nossas vidas e trabalhar em nossas vidas. Nós vamos experimentar a verdadeira saúde emocional quando esse rio estiver irrigando as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nossos relacionamentos em casa serão sarados e curados quando este rio estiver lá, irrigando o nosso lar, irrigando a nossa família. Aquela falta de perdão miserável que está acabando com a sua família. Deixa o rio correr lá. Glória a Deus. Porque Ele traz cura. Amém? Você pode adorar a Ele por isso. Dá para adorá-lo por isso, irmão? Dá para adorar o Senhor por isso? Mas esse rio, ele traz vida. Agora, a gente não tem tempo de ficar detalhando aqui, mas esse rio traz um fruto que permanece. Agora, sabe uma coisa interessante? Este rio fertiliza. A margem do Mar Morto não tem vida. Aliás, o caminho que esse rio vai percorrer também não é um caminho de tanta vida. Mas quando ele passa, onde ele passa, traz o quê? Traz o quê? Vida. Que lugar improdutivo fica produtivo. Amém? Amém? Esses dias eu estava assistindo uma palavra do pastor Ronaldo Lidório e ele contou uma história fantástica, porque quando ele veio da África e ele chegou em Recife, na igreja dele, depois de ter passado 9 anos na África, e ele reuniu o pessoal de missões. E ele disse assim: olha, eu quero ter contato com pelo menos 3 etnias que nunca tiveram contato com o Evangelho. Pelo menos 3. E eles fizeram uma pesquisa e procuraram essas etnias e encontraram, assim, tem outras, mas eles encontraram 3 que eles disseram assim: olha, essas daqui são 3 etnias que o senhor pode ir lá, porque esses daqui não há nenhuma possibilidade deles terem contato com o Evangelho, deles terem tido qualquer contato com o Evangelho. E ele pegou o avião e foi lá para o Amazonas, aí fizeram os contatos, pegou um índio lá que o acompanhou, ele tinha que andar 4 dias na floresta para poder chegar na primeira tribo. Andou
dormiu no meio da selva. Quando ele chegou lá na primeira tribo, 4 dias depois, ele observou que os índios estavam limpando o pátio da aldeia. E aí ele disse, oi, tal. E os índios olharam e disseram assim, olha, senta aí, fica à vontade aí. E ele olhou. Aí ele falou com eles de novo através do intérprete, olha, estamos aqui e tal. Aí eu disse, não, senta aí, pode ficar à vontade, fiquem tranquilos aí. Ele, ué. Aí eu tenho que arrumar uma forma de ter um contato com estes índios, eu preciso falar com eles. E aí ele se aproximou e perguntou, o que vocês estão fazendo? E os índios disseram assim, nós estamos limpando aqui, porque hoje à noite nós vamos ter aqui um grande culto. Esse culto? Culto? Então isso quer dizer que vocês são crentes? Aí ele disse, sim, nós somos crentes. Aí tinham 2 índios lá embaixo de uma árvore, já levantaram a mão para cima lá e já gritaram assim, aleluia! Ele falou, eita, são crentes, são pentecostais ainda. Aí ele olhou e disse assim, mas como assim vocês são crentes? Disse, nós somos crentes, o senhor é crente? Disse, sou crente. Então, nós somos crentes. Mas como assim vocês são crentes? Quem foi que trouxe a palavra para vocês aqui? Que missionário trouxe a palavra para vocês aqui? Sim, o que é isso, missionário? Vocês não tiveram aqui um missionário que veio e trouxe a palavra para vocês? A gente nem sabe, moço, o que é missionário. Não. Então quem foi que pregou para vocês o evangelho? Então isso aí é missionário? É. Quem pregou o evangelho para a gente foi seu João. Quem? Seu João. Você quer encontrar o seu João? Você vira ali, desce ali, margeia o rio, mais um pouquinho ali, e a casa dele está ali, na barranca do rio. Seu João, né? Seu João. Aí ele desce com o intérprete dele e tal, vai lá, chega lá, encontra um negócio, um cômodozão 4x4, olha pela janela, tem 4 redes surradas lá dentro, uma cadeira com a perna quebrada, ele olhou no outro canto, um homem já de meia idade para cima, lendo a Bíblia com muita dificuldade. Aí ele deu a volta, bateu na porta, o homem saiu, disse, o senhor é seu João? Sim, eu sou seu João. E o senhor quem é? Eu sou missionário e tal. Missionário? Aí o seu João levanta a mão para o céu e diz, glória a Deus, agora chegou um missionário de verdade aqui. Aí ele diz, Maria, vem aqui Maria. Traz os meninos. Aí chega a irmã Maria com mais 4 meninos, de entre 7 e 14 anos. E o pastor Lidório deu uma olhada e disse assim, meu Deus. Aí pergunta para o seu João, mas seu João, como que o senhor veio parar aqui? É a mesma coisa de ontem. Bom, cross. Fiquei traumatizado, você me deixou traumatizado. Que maravilha. Puxa vida. Fiquei. Mas depois daquele presente que você me deu, com aquelas 2 canecas lindas lá para mim, para Del, com aquele negocinho que tinha dentro, Fia adoçou tudo. Ficou lindo. Amém? Está perdoado. Mas eu fiquei traumatizado, tá vendo? Agora. Obrigado, querido. Tem um povo bonito aqui nessa igreja, né, gente? São os olhos. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus é bom, não é bom, irmãos? Aí olha para cá. Aí, assim, senhor, mas como é que o senhor veio aqui? Aí falou assim, o negócio é o seguinte, eu fui numa conferência missionária. O senhor já ouviu falar de conferência missionária, né? O pastor Lidório diz, já. O pastor Ronaldo só participa de conferência missionária no mundo todo, né? Ele disse, eu já ouvi. Aí ele disse assim, então eu fui no negócio desse aí, conferência missionária, cheguei lá, lançaram um desafio lá, dizendo o seguinte, que precisava de uma pessoa para pregar o evangelho numa região onde o evangelho jamais tinha sido levado. Aí eu me dispus. Aí fui para um determinado lugar, mas cheguei lá, eu percebi que aquele povo já tinha ouvido o evangelho. Então subi o rio, cheguei aqui, aí eu vi que esse povo nunca tinha ouvido o evangelho. Então fiquei por aqui e evangelizei esse pessoal. Aí o pastor Lidório olhou e disse, mas como assim agora o senhor tem 4 meninos aqui, o senhor não tem escola, não tem médico, não tem recurso nenhum aqui. Como é que o senhor faz aqui? O que o senhor vai cuidar da sua família? Como o senhor vai fazer isso?
O que o senhor vai, os seus filhos, o que o senhor vai deixar para esses meninos, tal? Ele girou para o pastor Lidório e disse assim: eu vou deixar uma experiência para os meus filhos. Ou melhor, eu vou deixar uma herança para os meus filhos. E o pastor Lidório olhou e pensou: que experiência, né? Que herança. Aí ele puxou o pastor Lidório e disse assim: os meus filhos viram o que Deus pode fazer na vida de um homem. E esta é a herança que eu vou deixar para os meus filhos. Para resumir, ele diz, pastor Lidório, assim: eu fui lá, os meus filhos viram o seguinte: eu era um homem miserável, todo torto. Os meus filhos viram, eu fui e aceitei a Jesus. Jesus transformou a minha vida. Daí eu tinha 6 meses de convertido, eu fui a essa conferência missionária. Cheguei lá, eu percebi o chamado de Deus para a minha vida. Vim aqui, e ele diz assim: olha, pastor, eu não sei ler. O único livro que eu leio é a Bíblia, porque o Senhor me ensinou a ler. Os meus filhos, também não tenho nada para deixar para eles. Só essa herança gloriosa que eles sabem o que Deus pode fazer na vida de um homem. Então eu não sei ler, eu não tenho herança, não tenho bem, não tenho nada. Mas de uma coisa eu sei: Deus me trouxe aqui e eu já plantei 6 igrejas nessa região. Você pode adorar a Deus por isso, irmão. Glória a Deus. Olhe bem para cá. Sabe quando é que eu e você vamos nos tornar produtivos? É importante que o crente estude a palavra, é importante que quem prega estude a palavra. Mas o Senhor vai nos tornar produtivos quando o rio fluir pelas nossas vidas. Glória a Deus. Quando o rio fluir pelas nossas vidas. Você pode adorar a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Sabe que eu tinha um amigo de seminário, e ele pastoreava uma igreja. E quando a gente vai para o seminário, a gente começa a achar no começo que você sabe tudo. Que você está ficando bom agora, primeiro ano, quando você acha que eu sou o cara. E eu fui num culto à noite na igreja do meu amigo. E cheguei lá, sentei lá, e meu amigo começou o culto, e glória a Deus, aleluia. E de repente meu amigo disse: agora nós vamos ouvir a palavra de Deus com o irmão fulano de tal. Irmão, e estava assim na minha frente um velhinho. Aquele velhinho se levantou, meio tortinho. Ele tinha todos os anos e mais um pouco. E ele saiu pelo corredor andando meio já cansado por causa do tempo. E eu fiquei olhando aquele velhinho e disse assim: vim aqui, o que esse velho tem para dar para a gente? E eu só olhando. E aquele homem subiu no púlpito e eu decepcionado, assim, vim aqui para ouvir esse velho, tudo. O que esse homem tem? Mas aquele homem tomou a palavra de Deus e ele disse assim: meus irmãos, sabe o que eu gostaria de dizer para os meus irmãos aqui esta noite? A voz trêmula, cansado pela idade. Eu gostaria de dizer aos irmãos que Ele está vivo. 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 Quando ele começou a dizer isso, irmão, uma onda de glória começou a tomar conta da igreja. E eu disse assim: me perdoa aí, Senhor, porque eu olhei para a aparência, sabe? E aí ele disse assim: eu quero só para provar a você que ele está vivo. Esse tempo atrás, aí eu comecei com umas dores assim. Aí eu fui ao médico, o médico disse assim: olha, o senhor está com umas pedras no rim e vai ter que fazer um tratamento, isso e aquilo. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa eu fui para o meu lugar de oração, e aí eu perguntei para Jesus assim: Jesus, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. E eu gostaria de perguntar para o senhor: quando foi que eu pedi para o senhor pedra no rim?
E aí ele disse assim: eu não me lembro de ter pedido para o Senhor pedra no rim. Então por que eu estou com pedra no rim se eu não pedi pedra no rim? Então, como eu não pedi, o Senhor pode fazer o favor de tirar? E aí, irmãos, eu terminei a minha oração e fui ao banheiro e botei todas as pedras para fora e acabou a dor. Aleluia. Glória a Deus. O rio estava lá, irmão. O rio estava lá, na vida dele. Sabe, isso já faz mais de 20 anos que eu ouvi. Toda vez que eu lembro disso, eu vejo aquele velhinho com as mãos levantadas para o céu e dizendo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele vive. Aleluia. Glória a Deus. Porque o que vai nos tornar produtivos no reino de Deus não é a nossa experiência ministerial, não é a nossa cultura bíblica, embora isso tudo seja importante, mas o que vai nos tornar úteis no reino de Deus é o fluir deste rio sobre as nossas vidas. É Ele que vai nos tornar produtivos. É Ele. Glória a Deus. Sem o rio não tem vida, sem o rio não tem fruto, sem o rio não tem, e principalmente fruto que permaneça. Glória a Deus. Aí nós, irmão, a hora passa bastante rápido aqui em Itapetininga. É um problema sério com essa hora em Itapetininga. Aqui, acho que o pessoal tem mais pressa para a volta de Jesus, ora mais, aí o relógio corre mais. Mas observe bem o último rio. Ele diz assim: olha, então me mostrou o rio da água da vida. Rio, água, abundância. Diga abundância. Sabe quando é que as pessoas vão ver que há verdadeira vida na igreja? Não é por causa das nossas reuniões sociais, embora elas sejam importantes. Eu vi que foi anunciado aqui culto de oração terça-feira. Maravilha. Quem aqui vai trabalhar terça-feira à noite, por favor, levante a mão. 1, 2, 3, 4. Quem vai estar na escola terça-feira à noite? Quantos querem que este rio, que faz com que a obra de Deus, a igreja, seja viva, este rio que traz para mim e para você experiências extraordinárias, este rio que nos torna produtivos, que nos embeleza, que traz vida verdadeira para o nosso meio. Quantos querem que este rio flua no seio da igreja? Quantos querem que este rio flua no seio da sua casa? Quantos querem que este rio flua em seu coração, em sua mente, em sua vida? Quantos querem? Levante a mão, levante assim, levante. Levante, fique em pé também. Fique em pé. Maravilha. Maravilha. Quantos querem mesmo? Então, pastor Jorge, dá uma olhadinha para você ver como é que vai estar o culto de terça-feira. Dá uma olhadinha. Que esses irmãos querem ver o rio fluir. Então, terça-feira vai ser assim. Com exceção daqueles que vão estar na escola ou trabalhando, os outros vão estar aqui para orar. E vão estar clamando: Senhor, faça com que o teu rio flua sobre as nossas vidas. Faça com que esta água poderosa e gloriosa esteja em nós, saia de nós. Glória a Deus. Sem esse rio, irmãos. Agora, sabe o que é bacana? É quando a gente olha para Zacarias. E Zorobabel recebeu a grande incumbência de construir o novo templo de Jerusalém depois do cativeiro. E tem todos os inimigos, porque a obra de Deus sempre contará com inimigos.
Graças a Deus por isso. Porque com o inimigo, a gente já ora bastante, né? Ou a gente às vezes, sabe, ora tão pouco. Com o inimigo, 95% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Imagine se a gente não tivesse nenhum inimigo. Graças a Deus pelos inimigos da obra de Deus. Até por aqueles que estão no meio da igreja mesmo, aqueles crentes que estão aqui, mas não fazem parte da equipe. Mas sabe o que Deus diz para ele? Zorobabel, diga comigo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diga de novo, diz o Senhor. Quem é que disse? Deus tem razão. Deus está certo. Deus está certo. Deus está certo. Então, se Ele diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito dEle, Ele está certo. Então, nós temos que estar cheios deste rio glorioso. Temos? Maravilha. Onde é que você precisa? Além desse dia a dia cheio do rio, onde é que você está precisando hoje? Que as águas saradoras deste rio passem. De repente você está aqui e às vezes o seu coração arde, você diz assim, puxa, eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa especial para o Senhor, mas eu não sou capaz. Lembra do seu João? Lembra do velhinho? Ele? Glória a Deus. Você me permite fazer um apelo aqui, pastor Jorge? Você que tem vontade, mas às vezes no seu coração, você diz assim, eu tenho vontade, mas eu acho que eu não sirvo. Eu não sou capaz, mas eu tenho vontade. Você poderia vir aqui à frente? Irmão, isso. Olha que maravilha. Está aqui. Eu sinto, mas eu não sou capaz. Deus pode usar qualquer pessoa menos eu. Olha o seu João. Olha o seu João. Você pode ser um seu João, mas o seu João era casado com a Dona Maria. Nós não podemos nos esquecer, nós falamos aqui ontem que equipe. Às vezes você não é o seu João, mas você é a Maria. Amém? Sabe? Irmão, venha. Sim, a gente não tem pressa assim. Quem mora mais longe aqui, Joe, só vou embora amanhã cedo mesmo. Maravilha. Isso, tenha pressa. Como é que está a sua casa, irmão? Sabe o pé de guerra? Aquela falta de compreensão. Um fala, o outro entende outra coisa. De repente seu coração está aqui, mas está amargurado. Feridas que foram feitas dentro de casa. Feridas que foram feitas aí no trabalho. Feridas que foram feitas na história da sua vida. E que tem perturbado você. Que tem feito você chorar e sofrer. O rio está aqui. E este rio, onde ele passa, tem cura. Tem cura. Os irmãos podem vir aqui assim, podem vir aqui. Se você tem essa ferida, precisa ser curado hoje, venha. Agora, irmão, venha.
Não fique olhando para o lado para ver se o outro vai vir. Venha você. Você conhece o seu coração, sabe da sua dor, sabe da sua necessidade. Glória a Deus, Ele está aqui para dar saúde. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Irmãos líderes de GC, venham. Isso, venham para ajudar os nossos irmãos. Agora, irmão, eu vou dizer um negócio aqui que você vai dizer assim: Cido, essas coisas não tem na igreja. Não tem gente assim na igreja. Mas, irmão, você está aqui. A sua vida perdeu sentido. Você olha para a vida, mas não vê mais beleza em sua vida. Não tem mais aquela alegria para viver. A vida não te dá mais prazer. Ele cura isso. Ele embeleza a vida da gente. O rio está aqui, você pode vir. Pode vir. Aleluia. Eu não sei se é possível. Existe um rio, é possível. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Os líderes de GC, onde estão os líderes? Dá um sinal, por favor. Isso. Glória a Deus. Comece a orar, irmão, de acordo com a necessidade, de acordo com o motivo que trouxe você aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, os irmãos estão orando, você pode continuar ouvindo, mas ouça bem uma coisa, por favor. Aquele seu filho, ainda há esperança. Você perdeu, você diz dentro de você: eu não tenho mais esperança. Mas ainda há esperança, porque o rio de Deus vai alcançá-la. Você pode sair do seu lugar e vir para cá, porque o Senhor vai trabalhar na vida dele. O Senhor está aqui esta noite, o rio de Deus está aqui. Aleluia. Sim.
de Deus está aqui. O rio que traz vida com abundância está aqui. O rio que traz cura. O rio que fertiliza. Você pode dizer: eu não sou capaz. Mas este rio fluindo através da sua vida vai fazer com que você produza coisas extraordinárias para Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deixa o Espírito de Deus agir. Deixa o Espírito de Deus agir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cante, irmão, a igreja cante. Águas que correm do trono. Águas que fluem sobre as nossas vidas aqui esta noite. Águas que estão curando agora. Águas que estão limpando agora. Águas que estão purificando agora. Águas que estão curando. Águas que estão capacitando agora. Oh, aleluia. Deixa o rio correr. Deixa o rio fluir. Somente este rio, meu irmão, leva a vida do próprio Deus. Aleluia. Que o grande amor de Deus, essa graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão, as consolações do Espírito Santo continue com toda a igreja, hoje e sempre. E toda a igreja diga: amém. Boa noite, irmãos.